Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem hoje toda especial, que eu tenho certeza que vai fazer bem para a sua alma. Firme a fé e não deixe ninguém te dominar. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço com todo carinho, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para ajudar as pessoas, é para ajudar as pessoas que estão sofrendo com depressão, síndrome do pânico. A nossa intenção é essa, de ajudar essas pessoas através da palavra de Deus, que cura, que liberta, que transforma. E por isso eu te peço, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe uma pessoa que está passando por um tratamento de saúde, compartilhe os nossos vídeos para uma pessoa que está internada no hospital, que eu tenho certeza que vai ser bênção, porque depois da mensagem eu vou fazer a oração da fé, e eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. E peço também que você separe um pedacinho de pão, que depois da mensagem nós estaremos orando e consagrando o pão. E falando também para você do propósito, a caminhada da fé. É um propósito de 40 dias e 40 mensagens. Por isso eu peço para você se manter firme nessa caminhada, porque eu tenho certeza que se você permanecer conosco, a sua vida vai mudar. Você vai melhorar de vida, porque a palavra de Deus faz isso na nossa vida. E o que eu tenho falado aqui é da palavra, eu não tenho falado de mim, eu tenho falado da palavra de Deus, que vai mudar a história da sua vida. Vamos para a mensagem? Firme a fé e não deixe ninguém te dominar. Vamos para a palavra de Deus, que está lá em Marcos capítulo 8, versículo do 22 ao 26, que diz assim: Depois, Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado de Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? E o homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. E aí começou a ver tudo muito bem. E em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Olha que milagre extraordinário. Você vê que cada milagre que Jesus fez, ele não apenas curou, mas ele nos ensina coisas preciosas para que a gente venha colocar em prática na nossa vida, para que a gente venha viver uma vida feliz. Se a gente colocar em prática o que está escrito na palavra, pode ter certeza, a nossa vida vai mudar. E vamos, um detalhe bem importante aqui, nessa passagem, que fala assim, ó. E algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Você vê que as pessoas queriam ensinar Jesus a fazer um milagre. Jesus toca nele aqui. Você vê que as pessoas, muitas das vezes, com certas perguntas, elas querem dominar a vida das outras. Então, você tem que tomar cuidado com as perguntas que fazem para você não ser dominado. Porque a palavra de Deus fala que o justo não se justifica.
Muitas das vezes as pessoas fazem perguntas para te encurralar. Certa vez perguntaram para o Senhor Jesus se ele pagava imposto. E aí o que o Senhor Jesus falou? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aí ele pegou até uma moeda e mostrou a imagem que estava na moeda, falando, né, que a gente tem que ser justo. Porque, na realidade, se você analisar, não é justo as pessoas que moram no país, que vivem no país, pagar imposto. Porque quem tem que pagar imposto são os estrangeiros, não são o povo daquela cidade. Então você vê que o mal, ele está sempre usando de estratégia para tentar induzir as pessoas ao erro. O mal, ele sempre está tentando usar pessoas para dominar. Você vê na política, você vê que o diabo levanta pessoas, se você olhar na história, comunistas, ditadores, levando uma nação toda a sofrer por causa do domínio, porque aquele povo se deixou dominar. Então isso aqui é muito sério. Você não pode ser dominado por ninguém, porque senão você vai sofrer. E muitas das vezes a pessoa, para dominar, a pessoa usa de engano. Ela se aparenta boazinha, mas na realidade não é. Por exemplo, é a estratégia do diabo que usa muitas das vezes as religiões. Ele se aparenta ser anjo de luz, mas na realidade ele é anjo de trevas. Então a gente tem que tomar cuidado. E a religião tem afastado as pessoas de Deus. A religião muitas das vezes tem enganado as pessoas. E muitas das vezes usam de palavras bonitas, palavras agradáveis. Muitas das vezes fala o que a pessoa quer ouvir. Mas na realidade, o final, a intenção é maligna. Então a gente tem que tomar cuidado. E você vê aqui nesse milagre que as pessoas, elas queriam induzir a Jesus a fazer o milagre do jeito que elas queriam. Senhor, toca aqui, nesse cego aqui. Pera lá. Se elas chegassem para Jesus, Senhor, faça um milagre nesse homem cego, é diferente. Mas elas querendo impor a forma que o Senhor Jesus tinha que fazer o milagre. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você não pode aceitar ninguém impor nada para você. Porque senão você vai sofrer. Por exemplo, há um limite. E muitas das vezes a pessoa, para dominar, ela passa do limite. Por exemplo, num relacionamento entre marido e mulher. Às vezes o marido, ele passa do limite, querendo dominar a mulher, a esposa, e vai levar a esposa a sofrer. Porque muitas das vezes o marido obriga certas coisas para a mulher, para a esposa, e acaba fazendo da mulher uma vida infeliz. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, às vezes até no trabalho, no emprego, a pessoa, ela é dominada pelo patrão, é o exagero. E muitas das vezes o patrão não paga o que o empregado tem direito. E aí muitas das vezes a pessoa ela fica exausta de trabalhar muito tempo. Por exemplo, o que fazem com as pessoas que trabalham na farmácia
é um absurdo. Por exemplo, os gerentes de farmácia, no final de semana, eles abrem e fecham a loja. Você vê que é uma coisa absurda trabalhar de 7 da manhã às 10 horas da noite. Então tem certos empregos que a pessoa acaba sendo dominada, muitas das vezes por causa do dinheiro. Tome cuidado para não ser dominado, e às vezes a pessoa é dominada por causa de dinheiro. Não aceite isso, porque senão você vai sofrer, você vai perder a saúde e você vai sofrer. Então não deixe ninguém te dominar. E outra coisa, eu até tô lembrando aqui numa época que eu era pastor de uma grande igreja, e tinha lá uma pessoa, um líder lá, uma pessoa famosa lá na igreja onde eu era, e ele falava uma coisa assim, ó, você tem que me imitar, tem que falar do jeito que eu falo, que a coisa vai dar certo. E aí ficava insistindo nessa mesma tecla. Mas é uma coisa errada, porque nós não temos que ser igual a ninguém. Nós não podemos deixar ninguém roubar a nossa identidade. Porque Deus, cada um tem um chamado. Cada um, Deus dá uma direção. Então a gente não pode querer que a nossa direção, que a direção que Deus me dá é igual a de outro pastor, não. Cada um, Deus dá uma direção, uma estratégia. E quando você quer imitar os outros e fugir da sua identidade, fugir daquilo que Deus deu a direção para você, quando você foge disso, pode ter certeza, dá tudo errado. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Aquilo que Deus te deu talento para fazer. Ah, porque eu acho bonito o que o fulano faz, eu vou fazer igual. Mas se você não tem talento para fazer aquilo, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a inveja. Nós não temos que querer nada que é dos outros. Nós temos que lutar para conquistar aquilo que Deus tem mostrado para nós. Porque vivendo dessa maneira, pode ter certeza, a gente vai viver uma vida feliz. Então, não deixe ninguém roubar a sua identidade. Lute para ser independente. Porque a gente vê aqui no texto que as pessoas queriam dominar, falar para Jesus fazer um milagre do jeito delas. E não é do jeito delas, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Deus, ele é infinitamente poderoso, ele é soberano. E ele faz do jeito que ele quiser. E se você quiser a bênção de Deus, você vai ter que se submeter às orientações que ele colocar para você. Por exemplo, se você analisar o texto aqui, ele fala: então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo? Você vê que ele cuspiu. Ele usou de um elemento e curou aquele homem. Aos olhos humanos, a pessoa pode falar: ih, que nojeira, esfregar saliva no rosto do homem. É ou não é? Aquelas pessoas que se dizem certinhas, mas a realidade é que o certinho não vê milagre. Só vai ver milagre quem obedece a Deus. Então obedeça a Deus. Você vê que hoje em dia as pessoas são muito cheias de mimimi.
e acabam perdendo a bênção. Você vê que o Senhor Jesus usou da saliva para curar aquele cego. Aí, muitas das vezes, a gente, na oração aqui, no propósito que a gente faz, a gente usa um pedacinho de pão e consagra o pão e come. Muitas pessoas já foram curadas com esse propósito do pão. Mas aí, muitas das vezes, critica. Não precisa de pão, não precisa ser curado. Ué, mas aqui o Senhor Jesus usou da saliva, usou do elemento. Você vê que é a direção que Deus nos dá. Se Deus está me dando a direção para me orar, consagrar o pão, é essa direção que eu vou fazer. Se você não crê, é um direito seu. Mas tem muita gente que crê e é abençoada. Então, a gente não tem que ir pela cabeça de ninguém, a gente tem que seguir a direção de Deus. Quando eu sigo a direção de Deus, eu vou ver o milagre, eu vou ver a bênção de Deus. Você vê que tem até igrejas que falam, é um absurdo, o pastor está usando rosa, o pastor está usando óleo ungido, o pastor está usando um pedaço de pão, o pastor está usando água. Não critique a fé de ninguém, cada um tem a sua fé e Deus dá a direção a cada um. Então não cabe a mim julgar a fé de ninguém, porque quem vai julgar é Deus. Mas a pessoa está vendendo o elemento. Aí já está errado. A pessoa tá vendendo o lencinho consagrado, isso aí já está errado. Isso aí já está fora da palavra. Porque as coisas de Deus ele nos dá de graça. A gente não tem que vender nada o que Deus nos dá. Por isso é muito perigoso as pessoas estar cobrando para fazer a obra de Deus. Porque é uma diferença entre você, muitas das vezes, pedir a sua despesa, né? Às vezes um pastor vai pregar em um determinado lugar, ele tem uma despesa para ir até lá. E aí ele pede para a pessoa pagar a despesa dele, ele recebe uma oferta. Mas a diferença, muitas das vezes a pessoa cobra para ter lucro. Isso aí é complicado. Então, isso quem vai julgar é Deus, não somos nós. Mas a gente tem que ter discernimento. A gente tem que ser justo. Vamos voltar aqui para o texto. Tem outra parte que ele fala aqui, que ele fala, que diz assim o texto: ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: vejo pessoas. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença nesse momento e clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha manifestar o teu poder na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, talvez essa pessoa está passando por um problema sério de saúde. Meu Deus, e eu te peço, toca com o teu poder, Pai. Talvez ela recebeu o diagnóstico dos médicos que o problema dela não tem solução, não tem para o homem, mas para o Senhor tem. E por isso eu clamo a Ti, Pai, opera com o Teu poder, opera um milagre, meu Deus, arranca todo mal, arranca toda maldição, quebra toda legalidade, todo documento espiritual. Meu Deus, dá força a essa pessoa para ela
parar de viver no pecado. Dá forças a ela para ela parar de viver no adultério, parar de viver no homossexualismo, parar de roubar, parar de mentir. Meu Deus, dá força a ela para liberar perdão, que ela venha perdoar, meu Deus, quem ofendeu ela. Oh, meu Deus, passa com teu poder, meu Pai. Toca agora, meu Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. E ordeno que toda maldição, que todo mal, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te adoro. Eu te glorifico, Pai, eu te exalto, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e muito mais há de fazer. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, e eu te peço, levante o pão para os céus agora. Meu Deus, consagra esse pão. Meu Deus, quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do teu poder, do milagre, para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí com fé. Coma e receba o milagre no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e peço para você mais uma vez, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e fica com Deus.